Tem muitas histórias, estou aqui para as contar. A novos e a velhos, e todos vou assombrar. Tenho muitas vozes para descrever mil cantos, muitos nomes tenho, muitos encantos. Na Rússia sou Ivan, na Suécia eu sou Jan, na Alemanha Johan, em Portugal sou João. E nos sítios onde andei aprendi esta lição: aquele que tem bom senso é mais forte que um leão. Por vezes há tristeza, outras felicidade, mas depois fica tudo bem para a eternidade. Histórias de sempre. A esperteza de Manca. Há muito, muito tempo, numa aldeia longínqua, viviam dois irmãos. O irmão mais velho, Milo, era um rico agricultor. Vivia com a sua mulher numa bela casa nos arredores da cidade. O seu irmão mais novo, Lapo, era pobre e vivia com a mulher e a filha, Manca, num humilde casebre. Manca era uma menina esperta e Lapo adorava. Um dia, pouco depois do 16º aniversário de Manca, Milo visitou o irmão. Ele e a mulher não tinham filhos e queriam que Manca fosse para a quinta deles tratar dos gansos. Lapo ficou surpreendido ao ver o irmão. Saudou-o e perguntou: "O que te traz por cá?" Quando o irmão lhe disse que queria que Manca fosse trabalhar, Lapo ficou muito aborrecido. "Vá lá", disse Milo. "Ela pode ajudar a sustentar a família." Manca estava triste por partir, mas sabia que o tio tinha razão. Por isso despediu-se dos pais e partiu com ele rumo à quinta. Lapo e a mulher ficaram muito tristes, pois gostavam muito da filha. Manca começou a trabalhar na quinta do tio e durante muito tempo tratou devidamente dos gansos. Apesar de ter muitas saudades da família, nunca disse nada e trabalhou arduamente para os tios. Um dia, quando Manca estava a trabalhar, o tio apareceu no quintal com um bezerro. "Olha, Manca, se vieres trabalhar como criada de dentro, em vez do teu salário, dou-te este belo bezerro. Vou criá-lo para ti. Um dia há de valer muito dinheiro." Manca viu que o bezerro se tornaria numa bela vaca. Os seus pais ficariam muito contentes e por isso ela concordou. E o tio Milo ficou feliz da vida. O tempo passou e Manca trabalhava arduamente para manter a casa do tio impecável, sem lhe custar um só tostão em salário. Um dia, chegou a notícia de que o pai de Manca estava doente. A pobre Manca ficou muito triste quando soube. Ela queria muito ir para casa e ajudar a mãe a cuidar dele. Quando o tio veio perguntar por que é que ela não estava a trabalhar, ela gritou: "Quero ir para casa cuidar do meu pai. Por favor, posso levar a vaca comigo?" Milo ficou furioso. "Podes ir se quiseres, mas não podes levar a vaca. Nunca te a prometi e agora vale demasiado." Então o tio deu-lhe algumas moedas como pagamento por todo o seu trabalho árduo. "O senhor prometeu uma vaca", gritou Manca. Ela atirou fora as moedas que o tio lhe dera e abandonou a casa dele para sempre. A pobre Manca regressou a casa em grande agonia. Como é que o tio podia ser tão injusto? Não tinha ela trabalhado duramente para ele durante todo aquele tempo? Ela queria tanto surpreender os pais com a vaca. Quando chegou a casa, foi direita à cama do pai. Eles perceberam que a filha estava transtornada. Manca contou-lhes como o tio a tinha enganado e lhe tinha tirado a vaca. O pai ficou tão zangado quando ouviu aquilo que tentou levantar-se da cama, mas estava muito fraco. Quando Lapo recuperou as forças, atravessou a aldeia direto à casa do juiz. Este era um caso claro de injustiça. A vaca pertencia à Manca. Disso não havia dúvidas. O juiz ouviu atentamente Lapo
enquanto este lhe contava como Manca tinha trabalhado para o tio sem qualquer pagamento em troca do bezerro. Depois, o juiz fez sinal a Milo para avançar. Milo tinha a certeza de que não ia perder a vaca. Como era rico, pensou que o juiz concordaria com ele. O juiz ficou a pensar no que deveria fazer. Ele sabia que o pobre camponês tinha razão, mas não queria ofender o rico agricultor. Foi então que teve uma ideia. Sim, isso resolveria o assunto. Ouçam-me, disse o juiz, e ouçam bem. Quem me responder corretamente a estas 3 adivinhas fica com a vaca. Primeiro, qual é a coisa mais perspicaz do mundo? Segundo, qual é a mais doce? E terceiro, qual é a mais rica? Quem amanhã me trouxer as respostas certas ao soar das 9 da manhã, a vaca será dele. Até lá, fiquem em paz. Os 2 irmãos ficaram muito confusos. Mas não faziam ideia o que era a coisa mais perspicaz, a mais doce ou a mais rica do mundo. Tinham de pensar em algo até a manhã seguinte. Deixaram a casa do juiz muito perplexos. Quando Milo regressou a casa, Estava muito zangado. como é que o juiz se atrevia a dar-lhe umas adivinhas estúpidas para responder? O que é que te feliz, marido? Perguntou a mulher. Aquele juiz estúpido, resmungou Milo, não me devolve a vaca enquanto não solucionar 3 adivinhas. Qual é a coisa mais perspicaz, a mais doce e a mais rica do mundo? A mulher sorriu. Ela sabia as respostas. Primeiro, foi até à lareira onde o cão estava a dormir. Nada pode ser mais perspicaz do que o nosso cão, que ouve tudo, riu-se. Depois, pensou por um instante. E o que pode ser mais doce do que o nosso mel, que está guardado no pote há 4 anos? E o que há de ser mais rico do que o nosso mielheiro? Milo ficou encantado. A sua mulher tinha encontrado as respostas certas. Agora podia deixar de se preocupar e desfrutar da sua refeição. A mulher ficou muito contente por ver o seu bom humor regressar e observou com agrado que ele comia a sopa com grande apetite. Manca e a mãe esperaram ansiosamente por Lapo. Mas quando ele chegou parecia muito desanimado. O juiz não me dá a vaca se eu não responder corretamente a 3 adivinhas, disse Lapo com tristeza. E contou as adivinhas a Manca, que sorriu. Ela iria descobrir as respostas para o pai. Abraçou-o e disse-lhe para não se preocupar. Na manhã seguinte ao pequeno almoço, Manca disse: já tenho as respostas, pai. A coisa mais perspicaz é o olho, pois vê tudo num pescar. A coisa mais doce é o sono, pois faz-nos esquecer as nossas preocupações. E a coisa mais rica é a terra, pois dela vêm todas as riquezas. Lapo ficou encantado. Que respostas inteligentes! Pôs-se a caminho. Manca parou à porta. Por favor, não digas ao juiz como chegaste às respostas, pai. Lapo prometeu não contar e foi-se embora. Milo foi o primeiro a chegar à casa do juiz. O criado fê-lo entrar. Bom dia, juiz, disse Milo. Tenho as respostas para si. Nada no mundo é mais perspicaz do que o meu cão. Nada mais doce do que o meu mel. E o que poderá ser mais rico do que o meu mielheiro? O juiz ouviu, mas não disse nada. De seguida, Lapo entrou. Estou pronto para as tuas respostas, disse o juiz. Lapo lembrou-se do que Manca lhe tinha dito e começou muito timidamente. Senhor, creio que o olho é a coisa mais perspicaz. O sono, a coisa mais doce, e a terra, a coisa mais rica. Fez-se silêncio enquanto o juiz pensava. Primeiro olhou para o agricultor rico e depois para o camponês pobre. E apontando para Lapo disse: Lapo, as tuas respostas são melhores. A vaca é tua. Lapo ficou encantado, mas Milo ficou furioso e saiu num rompante. O juiz pediu a Lapo para esperar um momento. Quem é que te deu essas respostas, Lapo? Perguntou o juiz. Lapo baixou a cabeça, porque não queria quebrar a sua promessa à Manca. Mas o juiz parecia impacientar-se, e Lapo temeu que ele o multasse ou lhe tirasse a vaca. Por isso disse: foi a minha filha, senhor.
O juiz sorriu. Então tens uma filha muito esperta. Agora tenho uma adivinha para ela. Diz-lhe para vir à minha casa, nem vestida e nem despida, nem de noite e nem de dia, nem a pé e nem de carroça. O Lapo ouviu com muita atenção. Não percebeu nada da adivinha, mas talvez Manca percebesse. Manca ficou radiante quando viu o pai regressar a casa com a vaca. Que maravilha! Agora já podiam ter leite fresco para beber e também para vender. Manca e a sua mãe ficaram exultantes e Lapo também, por ver a sua família tão satisfeita. Era realmente uma bela vaca. Mas Lapo também estava aborrecido por ter quebrado a sua promessa à Manca e ter contado ao juiz. Como é que ele lhe ia contar? Manca reparou logo que algo estava a preocupar o pai. O que é que se passa, pai? Perguntou ela. Desculpa, Manca, disse Lapo. Mas tive de dizer ao juiz que foste tu quem me deu as respostas. Agora ele tem uma adivinha para ti. Ele contou a Manca a adivinha do juiz. Manca sorriu quando a ouviu, porque apesar de ser uma adivinha criativa, ela sabia exatamente o que fazer. Quando o relógio marcou 3 horas e a noite começou a tornar-se dia, Manca levantou-se da cama. Estava vestida com um pedaço de saco sem forma. Lembrando-se das palavras do juiz, num pé, calçou uma meia, mas sem sapato. E no outro pé, calçou um sapato, sem meia. Depois foi até à casa do juiz montada numa cabra. Era uma figura estranha. O juiz estava à espera dela, e quando viu que ela não vinha nem de noite e nem de dia, que não estava vestida e nem despida, e que não vinha nem de carroça e nem a pé, ficou maravilhado com a esperteza dela. O juiz felicitou Manca por ter resolvido a adivinha de forma tão inteligente. Achou Manca tão agradável e divertida que passaram os dias seguintes juntos. Finalmente, uma noite, pediu a Manca que se tornasse sua mulher, e ela aceitou alegremente. Alguns dias antes do casamento, o juiz pediu a Manca para ir à sua casa, pois tinha algo de muito importante para dizer. Quando ela se sentou, o juiz virou-se para ela e disse: "Só te peço uma coisa, minha querida. Promete-me que nunca te vais meter nos meus assuntos. Se o fizeres, mando-te diretamente para a casa do teu pai." Manca concordou alegremente. A festa de casamento foi muito alegre. Toda a aldeia veio brindar ao casal. Manca estava linda, e o juiz estava obviamente encantado com a sua noiva esperta e bonita. O casamento prolongou-se pela tarde dentro, e todos concordaram que era a melhor boda que a cidade já tivera. Manca e o juiz iniciaram a vida de casados muito felizes. Manca era educada e gentil com todos, e depressa se tornou uma figura de destaque na aldeia. Até que um dia, 2 camponeses foram à casa do juiz. Levavam um potro de valor e ambos reclamavam a sua posse. Um dos camponeses era rico e próspero, enquanto o outro era muito pobre. Quando o camponês pobre se apresentou perante o juiz, explicou que era o dono da égua que tinha dado à luz o potro, pelo que este lhe pertencia. Para o homem rico isso era um disparate. Ele era o dono do garanhão que gerara o potro, portanto este pertencia-lhe. O juiz pensou um pouco. Sabia que o dono do garanhão era rico e importante e não queria ofendê-lo. Os 2 camponeses estavam à espera da decisão do juiz, mas em vez disso, o juiz aproximou-se do camponês rico e, tomando-o de parte, disse que queria falar com ele em privado. Depois de falar com o camponês rico, o juiz deixou-se convencer pelos seus argumentos e anunciou ao homem rico que o potro era dele. Só que Manca estava na sala ao lado e ouviu a conversa do juiz. Ela ficou muito chocada, pois sabia que a decisão do marido era injusta. O camponês rico foi-se embora muito satisfeito. Pegando no potro, regressou à sua quinta,
deixando o camponês pobre muito infeliz. Este já estava a sair quando Manca veio a correr ter com ele. "O juiz enganou-te", disse ela. "O potro pertence ao dono da égua." O pobre camponês sabia que ela tinha razão, mas o que podia ele fazer? "Eu digo-te o que fazer", disse Manca, e segredou-lhe o seu plano. Mas obrigou-o a prometer que não diria a ninguém que a ideia era sua. Na manhã seguinte, o pobre camponês fez exatamente o que Manca lhe dissera para fazer. Subiu o monte nos arredores da aldeia e, quando se aproximou do topo, atirou para o chão as redes de pesca que trazia consigo. O juiz estava a caçar com os seus amigos nessa manhã e teve de passar pelo monte a caminho da floresta. Ao subirem pela vegetação rasteira, avistaram alguém por entre os arbustos. Surpreendidos por verem alguém lá em cima tão cedo, pararam para ver o que estava a fazer. O juiz ficou muito admirado quando viu o pobre camponês a lançar as redes sobre a encosta. O que estaria ele a fazer com as redes de pesca lá em cima no monte? Estaria a montar uma armadilha? Teria enlouquecido. A curiosidade era tanta que tiveram de perguntar ao pobre camponês o que estava a fazer. "Estou a pescar", responde o camponês calmamente. Estás doido? Nunca se viu um peixe a nadar até ao cimo de um monte. O pobre camponês respondeu: "Se um garanhão pode parir um potro, então os peixes podem nadar até ao cimo deste monte." Ao ouvir estas palavras, o juiz ficou muito pálido. Aproximou-se e chamou o pobre camponês à parte para que pudessem falar sem serem ouvidos pelos seus amigos. "Concordo que o potro te pertence", disse o juiz, "mas quem te disse para me responderes dessa forma?" O pobre camponês não queria quebrar a sua promessa e nada disse. Mas o juiz tornou-se tão ameaçador que o camponês começou a temer pela sua vida. Ele via que o juiz estava determinado e, por fim, disse com relutância: "A sua mulher. Ela disse-me o que devia dizer." O juiz ficou furioso e pôs-se a caminho da estrada. Atravessou a aldeia com grande fúria. Como é que a sua mulher se atrevia a meter-se nos seus assuntos? Quando chegou a casa, passou por Manca e entrou no escritório. Manca adivinhou imediatamente que o pobre camponês lhe tinha contado. O juiz passou o dia no seu escritório a meditar. Por fim, ao cair da noite, Manca aventurou-se a ir buscar uns copos. Como via que o marido estava muito zangado, manteve-se em silêncio. Por fim, ele levantou-se e, olhando para ela com muita frieza, disse: "Prometeste nunca te meteres nos meus assuntos." "Odeio injustiça", respondeu Manca calmamente. "O potro pertencia-lhe e tu sabias." O juiz irritou-se. Isso não te interessa. Esta noite voltarás para a casa do teu pai. E para que não me consideres injusto, podes levar contigo aquilo que mais estimas. Manca viu que o marido estava determinado. Por isso disse calmamente: "Já que não me podes perdoar, farei o que dizes. Mas antes de nos separarmos, façamos uma última refeição juntos. Sejamos felizes, só por esta noite." Como o juiz ainda gostava do Manca, concordou, e Manca foi preparar a comida, deixando o juiz pensativo. Manca preparou o jantar mais delicioso, com todos os pratos preferidos do juiz e o melhor vinho da sua adega. "Meu querido marido, por favor, beba à minha saúde", disse Manca. Então, levantaram os copos num brinde e beberam. O juiz bebeu rapidamente o seu vinho, enquanto Manca apenas bebericava. Havia muitos pratos de iguarias, e o juiz comeu e bebeu com muito apetite. Bebeu tanto vinho que, passado cerca de 1 hora, começou a sentir-se um pouco sonolento. O criado continuou a encher-lhes os copos, e o juiz estava a gostar tanto da refeição que bebeu ainda mais. De repente, começou a sentir-se muito cansado. Por muito que tentasse, já não conseguia manter os olhos abertos. Não, ele não podia adormecer. Mas enquanto Manca observava em silêncio satisfeita, viu a cabeça do marido balançar e, finalmente, tombar. Sem perder tempo, Manca aproximou-se do marido
e, com a ajuda do criado, levou-o da mesa para a cama. Quando Manca se certificou de que ele dormia profundamente, cobriu-o. Os dois criados levantaram a cama e levaram o juiz que ressonava para fora do quarto, pois Manca tinha-lhes dado instruções para o levarem para a casa dos pais. Era uma visão muito estranha ver Manca, seguida pelo juiz adormecido, a percorrer a aldeia silenciosa e deserta. Os pais de Manca ficaram muito admirados por verem o genro chegar à casa deles em tal estado. Mas quando Manca lhes contou o que tinha acontecido e qual era o seu plano, acolheram-na alegremente, bem como ao seu marido adormecido. Já o sol ia bem alto quando o juiz acordou. Sentindo-se um pouco confuso, olhou à sua volta, mas não sabia onde estava, e viu Manca. "O que fazes aqui?" perguntou ele. "Disseste-me que viesse para cá", disse ela calmamente. "Esta é a casa do meu pai." "Então o que faço eu aqui?" perguntou o juiz, confuso. "Disseste-me para trazer a coisa que mais estimo", sorriu Manca. "Por isso trouxe-te a ti." O juiz teve de se rir. Manca era realmente muito esperta. Estendendo os braços para ela, perdoou-a e disse: "De agora em diante, serás tu o juiz." Assim, os dois reconciliaram-se para a grande alegria de todos. Ele manteve a sua palavra para com Manca e nomeou-a juíza da aldeia. Todos os aldeãos concordaram, pois sabiam que Manca era muito sensata e esperta. O juiz ficou muito contente por já não ter de passar o dia a resolver os problemas dos outros. Finalmente, podia passar os dias a caçar com os amigos, enquanto Manca resolvia todos os problemas da região à sua maneira inteligente. Em breve, Manca tornou-se famosa em todo o país pela sua sabedoria e esperteza, e muita gente vinha de todas as partes em busca das suas sábias decisões.